Olá, meu aluno, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante que corresponde aos tipos de receptores que existem nas células. Isso é muito voltado para a maneira como as células comunicam-se umas com as outras e não só a maneira como elas percebem alterações no meio ambiente. Então, dependendo da alteração, dependendo do ambiente como esteja, isso vai fazer com que uma célula ela inicie um processo de reprodução, ela se transforme em outro tipo de célula, vai depender aí de tecido para tecido da necessidade do organismo, ok? A comunicação entre as células, às vezes ela tem que ser rápida, às vezes ela pode ser mais lenta, né? Às vezes ela tem que ser muito intensa, às vezes ela pode ser mais branda. Então, a gente vai entender hoje como isso acontece, né? No nosso dia, a comunicação, no nosso dia a dia, a comunicação está muito eficiente também com a internet, com as redes sociais, né? E é assim no nosso organismo, é assim, né, entre as nossas células, né? Elas têm que se comunicar umas com as outras para poder manter um certo grau de funcionamento em comum, correto? Então, vem comigo para a gente continuar esse conhecimento aí. Olha só, a comunicação entre as células, então, permite com que ela se adapte às condições ambientais, certo? Dependendo da condição ambiental, isso vai gerar respostas na célula que vai induzir a sua reprodução, ou vai inibir essa reprodução, vai induzir a sua transformação em outro tipo, ou até mesmo vai permitir a manutenção da sua sobrevivência e até mesmo, né, vai induzir a morte dessa célula, correto? Isso já é perceptível nas bactérias, né, quando uma secreta moléculas que vão estimular a reprodução de outras. Isso é perceptível também nos fungos, por exemplo. Algumas hifas secretam moléculas chamadas de feromônios que vão induzir a aproximação de outras hifas para que aconteça a reprodução dessas hifas, a plasmogamia, depois a cariogamia, né? Nos organismos, outros organismos que são multicelulares, por exemplo, a secreção de moléculas que se ligam a outras células, né? Se ligam a células, vão induzir o funcionamento como um todo do organismo. Então isso faz com que determinado tecido produza algumas moléculas e ele tem uma função, outros tecidos produzam outras moléculas e ele desempenha outra função. Então isso torna mais eficiente o funcionamento do organismo, correto? De todo modo, para que essa função aconteça, a molécula que a célula secreta, a gente vai chamar aqui de ligando, correto? Para ele exercer um determinado efeito, esse ligando, seja um neurotransmissor, ou seja um hormônio, e também pode ser até um medicamento, esse ligando, para exercer o seu efeito no nosso organismo, ele deve se ligar a uma molécula que está em outra célula, né? Ou nela mesmo, já já a gente comenta, que é chamada de receptor, correto? Então, essa molécula, ao se ligar no seu receptor, tá, forma um conjunto, um complexo, que é chamado complexo ligando-receptor. E é justamente esse complexo ligando-receptor que vai ser responsável pela geração dos efeitos daquela molécula inicial. Ok? Ó, tá aqui a representação, então. Os efeitos vão ser gerados a partir do ligante com receptor. Existem algumas características importantes que devemos levar em consideração aqui. Por exemplo, o receptor ele é extremamente específico para o ligante, ou ligando. A especificidade. Como ele é uma proteína, a proteína é tridimensional, ela tem uma estrutura terciária, quaternária, a molécula que vai se ligar a ele tem que encaixar perfeitamente. Então uma molécula com formato diferente não vai encaixar aqui. Tem que ser um formato correspondente, como se fosse a chave numa fechadura. É bem específico. Além disso, uma outra propriedade do receptor é a sua afinidade com o ligando. Então, algumas moléculas se ligam muito fortemente, muito avidamente. Outras se ligam fracamente, tem uma baixa
avidez, uma baixa afinidade, correto? Além disso, a saturalidade. É outra característica, onde às vezes pode ser encontrado poucas moléculas, poucos ligandos para muitos receptores, ou no outro extremo, muitos ligandos para poucos receptores. Portanto, o grau de ativação, o grau de efeito que vai ser gerado pela ativação daquele receptor, vai ser resultante da quantidade de receptores que estão a ele sendo ligados, os ligantes, as moléculas que a gente vem comentando. Ok? Reversibilidade também é outra propriedade importante para a gente saber sobre os receptores. Porque algumas ligações com os ligandos são muito fortes e ficam assim, até que esse complexo pare de fazer efeito por ser destruído, por exemplo. Outras são reversíveis, ou seja, elas se ligam, passa um tempo, elas se soltam. Correto? Então, a reversibilidade é uma outra característica importante para, outra propriedade importante dos receptores. Ok? Então, só para a gente colocar aqui, exemplos de ligantes, neurotransmissores, hormônios e até mesmo os medicamentos. Correto? Bom, essa ação dos receptores para gerar os seus efeitos, elas podem ser resultantes da contato, da comunicação entre as células, né? Então, algumas células comunicam-se umas com as outras encostando nela. Então, veja só, aqui a gente tem a representação de uma célula, ó, a gente tem aqui a representação de uma célula, e aqui a representação de outra célula, certo? E uma molécula de uma célula se liga à molécula da outra célula. Está ali, ó. É uma representação, é um contato entre essas células diferentes. Vou representar o núcleo delas aqui, ok? Então, uma célula está comunicando-se com a outra por contato. Mas elas podem comunicar-se umas com as outras, olha só, elas podem se comunicar umas com as outras sem esse contato, através da liberação de moléculas, ok? Essa liberação de moléculas vai ser justamente o ligando ou o ligante que vai se ligar num receptor que está na membrana. E depois que essa molécula se ligar ao receptor da membrana, isso vai gerar um determinado efeito na célula, ok? Quando isso ocorre, a gente diz que essa comunicação foi parácrina. Uma comunicação parácrina, ou seja, ocorreu próximo a ela, próximo à célula original. Tá? Essa célula pode secretar moléculas que se ligam em receptores que estão na própria célula. Então veja só que interessante, ela pode sofrer o efeito de uma molécula que ela mesma recebeu, secretou, né? Então a gente tem aí uma comunicação que é chamada de autócrina, ok? Comunicação autócrina. Ela gera o efeito que ela mesma secretou a molécula, gera o efeito sobre ela e na parácrina próximo a ela. Tá? São comunicações de curta distância. Isso acontece muito em processos de imunológicos, né? Um linfócito ativando um neutrófilo, ativando um basófilo, um eosinófilo, né? Isso acontece no desenvolvimento embrionário, onde uma célula vai induzir a apoptose de outras células, a morte de outras células, vai induzir a diferenciação de alguns tecidos, né? Células da crista neural, vai induzir a diferenciação do coração, né? A gente vai ter assunto sobre isso aí num outro vídeo, quando a gente for falar da embriologia, tá bom? Agora, e também da imunologia. Agora, as células podem se comunicar a longa distância, né? Por exemplo, uma glândula que está numa região do corpo pode se comunicar com um determinado órgão, ok? Que está em outra região.
essa comunicação agora vai ser ação de hormônios. Dessa forma, uma célula da glândula secreta o hormônio que, para fazer o seu efeito, vai se ligar num receptor encontrado na célula do órgão em questão, formando um complexo ligando o receptor para gerar o efeito, para que ocorra a ligação do efeito. É isso que acontece também, por exemplo, se a gente considerar que essas células são neurônios. Olha só. Aqui a gente tem um neurônio representado, né? 2 neurônios representados, ok? E aí esses neurônios secretam moléculas chamadas de neurotransmissores, que para fazer seus efeitos tem que se ligar em receptores na membrana da célula pós-sináptica. Tá bom? Então a gente tem uma outra maneira de comunicar aqui, mas em todos esses exemplos, o ligante, seja ele um neurotransmissor, seja ele um hormônio, né? Seja ele uma outra molécula, um fator de crescimento, um fator de diferenciação, né? Ele se associa, se liga, interage com o receptor, formando um complexo na membrana ou não, e aí esse receptor vai gerar um efeito na célula, tá? É isso que acontece também quando os medicamentos chegam na nossa corrente sanguínea e eles vão espalhar pelo corpo, né, por processos aí de farmacocinéticos, né? A gente vai ter uma aulinha sobre isso, mas para eles gerarem os efeitos no nosso organismo, eles não vão criar funções novas. Eles vão se ligar em receptores que já existem no nosso organismo previamente para fazerem outras funções e vão ou aumentar esse efeito ou diminuir esse efeito, né? Ou eles vão ativar um efeito que estivesse ausente, ou eles vão inibir, bloquear um efeito que estivesse ausente, mas estivesse presente, ativado em grande quantidade. Correto? É assim, de modo geral, que os medicamentos vão atuar. Portanto, o que a gente vai ver agora é como esse receptor funciona. O que será que acontece realmente na célula que vai fazê-la sofrer determinado efeito, tá bom? Então vamos lá, continuando, olha aí. Os tipos de receptores que podem existir, então, são os seguintes. Um deles, o primeiro tipo, são os do tipo canais iônicos, ok? Então, são proteínas pentaméricas, ok? Que tem 5 componentes, 1, 2, 3, 4, 5 subunidades, também chamadas de canais ionotrópicos ou inotrópicos, correto? Que podem, então, ao serem encontrados nas membranas das células, elas podem apresentar 3 estados de funcionamento. Então, olha só, inicialmente um canal, por exemplo, está fechado, num outro momento ele sofre uma mudança na sua conformação e torna-se aberto, ok? E ao invés de ele imediatamente voltar para esse estado fechado, ele torna-se inativo, correto? Logo depois, então, de inativo, ele vai passar para o estado de um canal fechado e assim sucessivamente, certo? Então perceba que o seu estado fechado não ocorre a passagem de nenhum íon. No estado aberto, essa passagem acontece, lembrando que é um íon específico, que vai passar por ele, ou vai entrar ou vai sair, dependendo das condições, né? E esse íon, então, não entra mais nem sai quando ele está no estado inativo, porque existe ali uma mudança das proteínas que bloqueiam a passagem dele, ok? Então a gente tem aqui os estados de conformação dos receptores. Esses receptores, eles podem ser controlados de várias maneiras diferentes. Uma delas é a seguinte, ó, são receptores chamados de receptores mecânicos. Então, ó, o controle deles ocorre da seguinte maneira, receptores mecânicos. Ó, esses receptores apresentam na sua porção voltada para fora da célula uma parte maior, né? Essa parte maior, essa sequência de aminoácidos dessa proteína que formam os receptores, né, ela se movimenta. E justamente esse movimento, por acaso de um líquido que tem aqui fora, é que vai permitir a abertura, a inativação ou o fechamento dele. Então, ao mexer, ele acaba mudando a forma, permitindo a abertura ou fechamento.
tá? Então, o canal mecânico tem esse funcionamento, tá? Canal sensível à voltagem. A voltagem da membrana é quem controla a abertura ou fechamento. Então, a membrana plasmática, no seu estado de repouso, é mais positiva do lado de fora e mais negativa do lado de dentro. A gente vai ter futuramente uma videoaula sobre isso. Ok? Por algum fator, se essa polaridade inverte, ó, ela fica negativa fora e positiva dentro, isso pode promover a abertura de alguns canais, isso pode promover o fechamento de outros canais. Então existem canais que são controlados por essa diferença de voltagem que existe na parte interna ou externa da célula. Tá? Além disso, existem canais controlados por ligantes. Por ligantes, ou, a gente usou o termo anteriormente, ligandos. Ligandos, tá? O que seriam esses ligandos? Seriam moléculas que se ligam diretamente no receptor. Ele tem um local, um sítio de ligação, um local de ligação da molécula no receptor, e quando acontece isso, o receptor vai quebrar, vai abrir, ou quando acontece isso, o receptor vai fechar. Ok? Então, ó, são esses três mecanismos diferentes que podem controlar a abertura ou fechamento dos canais iônicos, que são específicos. Canal de sódio, só passa o sódio. Canal de potássio, só passa o potássio. Canal de cálcio, só passa cálcio. Canal de cloreto, só passa cloreto. Ok? Os canais são específicos, correto? Muitos medicamentos, muitos neurotransmissores atuam justamente fazendo essa ação sobre os canais. Tá? Daí então, tem-se uma resposta rápida na célula. Geralmente acontece em células excitáveis. Por exemplo, neurônios, células musculares, células de glândulas, correto? Isso vai promover uma resposta rápida, um efeito rápido que essa molécula ou essa outra variação permitiu. Certinho? Vamos para o outro tipo de receptor, então. Ok, então. O outro tipo de receptor que a gente vai ver agora são os receptores acoplados a proteínas G. Tá? Esses receptores são proteínas encontradas nas membranas que dão 7 voltas nessa membrana, nessa bicamada de fosfolipídio. Ok? A sua porção externa tem um sítio de ligação para a molécula. E a sua porção interna, N-terminal, né, está voltada para uma região que tem a ela associada uma proteína. Essa proteína é chamada proteína G. Ok? Ó. Proteína G. Então é uma proteína que fica na parte voltada para o citoplasma. Ok? Essa proteína G é interessante porque ela tem 3 componentes. Um componente chamado alfa, um chamado beta e o outro chamado gama. Certinho? Alfa, beta, gama. E uma nessa região, acontece a ligação de uma molécula chamada GTP. Ok? É um local de ligação para o GTP. Por isso proteína G, por isso receptor acoplado à proteína G, que é uma proteína que se torna ativa quando essa molécula chamada GTP encaixa nela. Ok? O que é o GTP? GTP é bem parecido com uma outra molécula que a gente conhece, que é o ATP. ATP significa adenosina trifosfato. Ao invés da adenina, se tiver a guanina, forma o GTP, que vai servir para fazer a guanina do DNA, do RNA, mas também serve para ativar e inativar moléculas, como por exemplo essa proteína aqui na célula. Ok? Então é uma molécula que confere a capacidade de ativar ou inativar outras moléculas. Certo? O fato é que quando o ligante se associa ao receptor acoplado à proteína G, tem uma mudança na forma, essa mudança na forma muda a forma da proteína, o GTP encaixa nela e olha só o que ocorre, essa proteína G desmonta. Essa proteína G tem as suas subunidades
beta-gama separada da subunidade alfa. E isso faz com que elas gerem efeitos diferentes. Tá? Um desses efeitos vai ser o seguinte, ó. Aqui o GTP está ligado, né? Aqui, por exemplo, o GTP está ligado, né? Um desses efeitos vai ser promover a abertura ou fechamento de um canal iônico. O outro efeito vai ser promover a ativação ou inativação de enzimas, de uma enzima que esteja ali na membrana plasmática. Portanto, os receptores acoplados à proteína G podem atuar sobre canais ou eles podem atuar sobre enzimas. Tá? Existe uma variação muito grande de receptores acoplados à proteína G. O genoma humano tem aproximadamente 800 genes, né, só desse tipo. É quase a metade do total de genes para receptores que a gente tem. A gente tem aproximadamente 1.500 genes para receptores, né, no nosso genoma. Certinho? Então, agora a gente vai comentar um pouco mais a respeito desses canais, dessas enzimas que podem ser ativadas ali. Certo? Veja só. Quando um receptor acoplado à proteína G ativa uma enzima, essa enzima faz uma reação química. E como ela faz uma reação química, ela pode produzir outras moléculas. Por isso, existem vários tipos de receptores acoplados à proteína G. Alguns desses tipos ativam uma enzima chamada adenililciclase. Ó, receptor acoplado à proteína G, que vai ativar uma enzima chamada adenililciclase. Adenililciclase. Um outro tipo de receptor vai ativar, ao invés de ativar a adenililciclase, esse outro tipo de receptor vai inibi-la. Inibe a adenililciclase. E existe um outro tipo de receptor que vai ativar uma outra enzima chamada fosfolipase. Fosfolipase C é o nome dela. Ok? Então o que a gente tem aqui, ó, diferentes tipos de receptores que estão acoplados a diferentes tipos de proteína G que vão atuar sobre enzimas diferentes. Tá? Um ativando, outro ativando enzimas diferentes ou inativando algumas dessas enzimas. E o fato é que quando essa adenililciclase é ativada, ela faz uma reação química que produz uma molécula chamada AMP cíclico. AMP cíclico. Tá? O que seria esse AMP cíclico? Lembra do ATP que a gente falou? ATP, adenosina trifosfato. Se tirar um fosfato, adenosina difosfato. Se tirar um fosfato, adenosina monofosfato. Ok? Se encaixar uma pontinha na outra dela, ele fica cíclico. AMP cíclico. Então essa enzima chamada adenililciclase, que tem na membrana plasmática das células, cicliza a molécula de AMP cíclico. E esse tal de AMP cíclico tem muitas funções nas células, ok? Tem muitas funções nas células. Ele vai ativar muitas outras enzimas, vai inativar outras enzimas, certinho? Um RAPG, que ativa a adenililciclase, a gente vai padronizar, ele pode ser chamado de estimulatório, né? Os farmacologistas, né, os cientistas que estudam esses receptores deram essa padronização. Quando tiver essa função de ativar a adenililciclase, ele vai ser classificado como S, de estimulador. Tá? Os que inibem, inibitórios. Ó. Ok? Eles vão então bloquear, vão impedir a ação do AMP cíclico. O inibitório vai impedir a produção do AMP cíclico, porque ele inativa a enzima que assim faz.
Tá? E o receptor acoplado à proteína G, que ativa a fosfolipase C, ao fazer isso, essa fosfolipase degrada o fosfolipídio que tem na membrana plasmática. Lembra dos fosfolipídios? Pode recordar a sua aula lá de fosfolipídio no nosso vídeo. Essa enzima então vai quebrar o fosfolipídio. Quando ele quebra o fosfolipídio, ele transforma essa molécula em dois produtos. Um chamado diacilglicerol e o outro chamado inositol trifosfato. Tá? Vamos abreviar aqui diacilglicerol e inositol trifosfato, IP3. Essas moléculas vão exercer outras funções nas células para promover o seu efeito. Ok? Tá vendo? Então, dependendo do tipo de receptor, são produzidas moléculas diferentes. Essas moléculas diferentes, resultantes da ação de diferentes enzimas, são agrupadas num grupo de moléculas chamadas de mensageiros secundários. O que o mensageiro secundário faz? Ele ativa a enzima, inativa a enzima. Ele ativa uma reação, inativa uma reação. Ele vai para o núcleo, ativa um gene ou inativa um gene. Então ele é tipo um interruptor para a lâmpada acender e apagar a lâmpada. Né? São chamados comutadores moleculares. Eles ligam ou desligam enzimas, ligam ou desligam genes, ativam ou inativam genes. Tá? Aqui a gente tem 1, 2, 3 exemplos de mensageiros secundários. Existem muitos outros, o cálcio, né? O GTP é um mensageiro secundário, agora você já entendeu, né? O óxido nítrico, que é um gás. Existe uma série de mensageiros secundários que vão fazer justamente a passagem, a transdução do sinal do meio extracelular para o meio intracelular, para gerar um efeito na célula. Tá? Esses receptores, então, como eles têm que promover a produção de moléculas, eles não são tão rápidos quanto os de canais, que só inverte a polaridade da membrana. Né? Então, esses receptores... Então, para fazer os efeitos, então, esses receptores vão gastar um pouquinho mais de tempo, tá? São receptores chamados metabotrópicos, ok? Eles estão envolvidos um pouco com o metabolismo da célula, vão gastar mais tempo para fazer o seu efeito. Joia? Joia? Vamos lá, então. Próximo tipo de receptor. Então, agora, a gente vai falar sobre os receptores acoplados às enzimas. E aí a gente tem dois conceitos importantes para serem entendidos aqui. Olha só. Na membrana plasmática, existem proteínas entrelaçadas, existem proteínas periféricas que ficam na bicamada interna ou acopladas à bicamada externa, né, a monocamada externa. O fato é que essas enzimas, elas podem ativar outras enzimas, certo? Ou podem inativar outras enzimas. Né? A gente viu um pouco disso no tipo de receptor anterior, que é o acoplado à proteína G. Mas olha só, esse tipo de receptor acoplado às enzimas é um receptor que passa uma vez pela membrana, ok? Ele passa uma vez pela membrana, cada subunidade dessa proteína, desse receptor, passa uma vez pela membrana e contém uma região externa onde vai se associar o ligante, a molécula vai se associar aqui, o ligando vai se associar aqui, né? Pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, pode ser uma outra molécula. Ok? E aí, quando ocorre essa associação, na sua região interna do receptor, a região voltada para a parte de dentro da célula, existem regiões que a gente chama de sítios de autofosforilação. Vou escrever isso para você aqui, sítios de autofosforilação. Tá? Vamos entender, esse é o termo que eu gostaria de explicar para você. Sítios de autofosforilação. São regiões onde acontece um processo chamado de fosforilação. Esse termo, então, esse termo, fosforilação, corresponde à adição de um íon fosfato.
um fosfato que a gente vai representar dessa forma aqui, ó, fosforilação. Essa fosforilação pode ativar enzimas e também pode desativar enzimas, certo? Pode ativar moléculas e desativar moléculas, ou seja, ele é um mecanismo que a célula tem para funcionar como um comutador molecular. Lembra o que é um comutador? É como se fosse aquele apagador da lâmpada, né? Então ele vai ativar ou inativar, vai ligar ou desligar enzimas, adicionando fosfato. Então algumas moléculas são ativadas pela incorporação do fosfato, enquanto outras são inativadas por essa incorporação, tá? Essa incorporação é feita por enzimas também. E essas enzimas são chamadas de quinases. Quinase. Então, quinase é uma enzima que adiciona fosfato a uma outra molécula, podendo ativá-la ou inativá-la, certo? Isso tem um determinado tempo de efeito, até que uma outra enzima vai retirar esse fosfato para controlar o efeito, tá? Então, a retirada do fosfato é o contrário da fosforilação. É chamada desfosforilação. Desfosforilação é quando o fosfato é retirado, tá? Então, fosforilação é a incorporação do fosfato, desfosforilação é a sua retirada. Isso é feito por um outro grupo de enzimas que são chamadas de fosforilases. Fosforilases. Então, as quinases fosforilam e as fosforilases desfosforilam, correto? Com isso, esse liga-desliga, coloca fosfato e retira fosfato, acaba ativando ou inativando enzimas, correto? Então, esses dois termos, com essas respectivas enzimas, são importantes para a gente entender o funcionamento desse tipo de receptor e de outros receptores, ok? Então, olha só, existem então na porção interna do receptor acoplado a enzimas, sítios locais de autofosforilação. Então, o fosfato é adicionado nesses locais, tá? Ó, o fosfato é adicionado nesses locais pela aproximação das subunidades, quando o ligante se associa a ele, ok? E quando isso acontece, a conformação, a forma, a estrutura que fica mais na pontinha desse receptor permite a ligação de outras moléculas, tá? Por exemplo, se o fosfato tem carga negativa, ele é PO4 3-, ó. Se ele é um ânion, ele tem carga negativa, então vai acoplar ali uma proteína que tem um pedacinho positivo e aí elas vão se encaixando, ó. Essas proteínas vão permitindo o acoplamento de outras proteínas. Esse acoplamento, então, vai permitindo sucessivos acoplamentos de moléculas, ok? De modo que essas moléculas podem ser enzimas, então reações químicas sucessivas vão sendo feitas, correto? Ó, então vão acontecendo reações químicas sucessivas, os produtos vão sendo formados e gerando novos produtos à medida que o tempo vai passando, correto? De modo que, no final dessa cascata de enzimas, os produtos formados vão ser responsáveis, então, pela geração do efeito na célula. O efeito na célula, ó. Podem ser efeitos diferentes. Efeito 1, efeito 2. Então, algumas dessas moléculas vão ser responsáveis pela promoção do efeito 1, enquanto outras moléculas vão ser responsáveis pela promoção do efeito 2 nessa célula. Certinho? Existem vias diferentes para poder fazer efeitos diferentes. E também existem vias diferentes para poder fazer o mesmo efeito. Ok? Um exemplo onde isso acontece é o seguinte. Veja só. Existem tipos de receptores acoplados a enzimas, quinases no caso, chamados de receptores
tirosinoquinases. Tirosinoquinases. Esses receptores têm esse nome porque os aminoácidos que formam essa proteína, que são fosforilados, são aminoácidos do tipo tirosina, tá? Então, quando eles são autofosforilados, eles desencadeiam uma cascata enzimática que é chamada de cascata MAP quinase, ok? Que gera outra quinase, ativação de outras quinases, olha só, MAP quinase, 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 depois isso aí gera MAP quinase, quinase, depois a MAP quinase, e aí gera-se o efeito. Tá? Então, que história de quinase que é essa? São fosforilações sucessivas que acontecem até gerar o efeito na célula. É isso que ocorre, por exemplo, quando o hormônio insulina se liga ao seu receptor para gerar o efeito na célula. Tá? Existe uma cascata enzimática desse modo que é ativada, ok? Por esse receptor. Um outro tipo de receptor que existe são os receptores serino, treonino ou serina, treonina, quinase, que vai fazer a ativação de uma outra cascata diferente, né, que envolve outras enzimas para gerar o mesmo efeito, ok? Então, muitas ações de hormônios, muitas ações de moléculas envolvidas com o sistema imunológico, né? Os receptores, para os linfócitos T serem ativados, para os linfócitos B serem ativados, as moléculas, as interleucinas que se ligam a esses receptores, desencadeiam dentro do linfócito uma cascata enzimática para ele gerar o seu efeito. Por exemplo, se for um linfócito B, aqui esse receptor vai ser, na verdade, um anticorpo, e aí que vai funcionar desse modo, e aí gera-se uma cascata enzimática para promover a ativação dessa célula, tá? Linfócito auxiliar, linfócito histotóxico, também vão ser ativados dessa forma, ok? Então, agora a gente vai para outro tipo de receptor. Então vamos lá, olha só, agora a gente vai comentar então a respeito dos receptores nucleares. Apesar do nome receptor nuclear, não fica no núcleo da célula. Eles são encontrados no citoplasma. Então, diferentemente dos outros tipos de receptores que vimos até agora, receptor do tipo canal iônico, acoplado à proteína G e acoplado a enzimas, né, no caso quinases, esses receptores não ficam na membrana plasmática, eles ficam no citoplasma. Então, o receptor corresponde a essa molécula aqui, ó, que eu representei para você, ó, no citoplasma, tá? E esse receptor fica, enquanto não está ativo, ele fica inibido, ele tem o seu funcionamento inibido por uma proteína, tá? Essa proteína é chamada de chaperonina. Chaperonina. São proteínas de choque térmico, elas têm muitas funções na célula. Uma das funções é ajudar no término da produção de uma proteína, ok? Mas aqui elas têm essa função de inibir um receptor. Então elas deixam o sítio de ligação à molécula ocupado, ok? De modo que quando o ligante chega até a célula, ó, quando o ligante chegar até a célula, esse ligante, que pode ser um hormônio, por exemplo, ele vai ter que atravessar a bicamada de fosfolipídio, vai ter que atravessar a membrana para fazer o seu efeito, tá? Diferentemente do que a gente viu anteriormente, ele não se liga no receptor na membrana, porque o receptor para esse hormônio está dentro da célula, está no citoplasma, tá? A afinidade desse ligante pelo receptor é maior do que a afinidade da chaperonina pelo receptor. Então, quando esse hormônio chega até ao receptor com a chaperonina, ele meio que empurra, fala, sai para lá. E aí ele tem uma afinidade maior e se liga, formando um complexo
E esse complexo receptor-ligante vai até o núcleo. É direcionado para o núcleo, ok? Esse complexo é direcionado para o núcleo. Esse complexo é direcionado para o núcleo. Entendeu, né? E aí lá no núcleo vai ativar os genes encontrados lá, obviamente, no DNA, que vão ser responsáveis pelo efeito desse hormônio, ok? Então, os efeitos desse tipo de receptor, ele vai ser resultante da ativação dos genes, né? Alguns inflamatórios, outros pró-inflamatórios, anti-inflamatórios, por exemplo. Existem vários efeitos diferentes, tá? E essa ativação dos genes que tem ali é resultante do receptor ligado ao hormônio que veio lá do citoplasma e que estava inibido pela chaperonina. Tá bom? Então esses receptores nucleares estão no citoplasma, mas exercem as suas ações lá no núcleo. Correto? Eles demoram muito tempo para ser ativados, né? Eles não têm uma resposta imediata, rápida, como os receptores do tipo canais, não são lentos como receptores acoplados à proteína G e a enzimas, né? Eles demoram mais dias, eles demoram até semanas para ter o seu efeito mantido, ok? Eles precisam ativar e inativar genes, isso demora, vai alterar o metabolismo da célula de maneira mais duradoura, tá? Ok? Entendido? Então a gente tem aí 4 tipos de receptores. Então vamos continuar, vamos relembrar algumas coisinhas aqui e vou exemplificar para vocês. Ó, o primeiro tipo de receptor que a gente viu foi o receptor do tipo canal iônico, do tipo canais iônicos. Ok? A acetilcolina é um exemplo de uma molécula que se liga a um receptor do tipo canal iônico. Quando ela se liga a esse receptor, por exemplo, que é encontrado no músculo esquelético, vai promover a sua contração, tá? Existe um neurotransmissor chamado GABA, que também se liga a um outro tipo de canal iônico, né? O GABA se liga a um canal de cloreto, tá? E vai desempenhar determinadas funções no neurônio, ok? Existe a serotonina, que se liga num outro tipo de canal iônico para gerar outros efeitos, receptor do tipo 3, serotonina, ok? Receptores acoplados à proteína G, receptores RAPG, acoplados à proteína G. A gente viu os receptores estimulatórios, RAPG, estimulatórios, RAPG, inibitórios, RAPG, contráteis, né? Então, por exemplo, estimulatórios, a noradrenalina é um hormônio, né, que exerce suas ações em diferentes células, se ligando nesse tipo de receptor, tá? RAPG inibitórios, acetilcolina, que vimos que também se liga a receptores do tipo canal iônico, liga-se em receptores inibitórios, por exemplo, no coração, para diminuir o seu funcionamento, tá? A própria acetilcolina pode se ligar em receptor do tipo RAPG contrátil, né, que é esse Q aqui, na musculatura lisa, correto? Então, com isso a gente vê que diferentes moléculas, que uma mesma molécula pode apresentar diferentes efeitos no organismo, e o que vai responder a isso é justamente o tipo de receptor ao qual ela se liga, tá? Os receptores de outro tipo que vimos foram os receptores associados ou acoplados a enzimas. Acoplados a enzimas. As quinases, né? Então, tirosinoquinase, serinotrioninoquinases, que são receptores encontrados, por exemplo, nas células que vão sofrer ativação das células do sistema imunológico, né? Sistema imune, que vão sofrer a sua ativação mediante a ligação a esses receptores, tá? Então, as interleucinas geram o seu efeito a partir da ligação aos receptores, certinho? Muitas moléculas que induzem a diferenciação celular no desenvolvimento embrionário também fazem isso a partir da ligação aos receptores acoplados às enzimas,
ok? Receptores nucleares, que foram os últimos que a gente viu. Os receptores nucleares, por exemplo, são receptores aos quais se ligam o cortisol, tá? A testosterona, o estrógeno, a progesterona, o hormônio da tireoide, são receptores nucleares, ok? Então, todas as nossas células apresentam receptores para esses ligantes, ok? São receptores diferentes que geram efeitos intracelulares diferentes. Agora, os medicamentos que usamos, eles não vão criar funções novas, eles vão aproveitar esses receptores para exercerem os seus efeitos. Então eu coloquei uma representação aqui que mostra para a gente um receptor, independentemente do tipo, com o seu ligante natural, ligando natural. Ok? Então, o que o organismo é feito, desenvolvido evolutivamente para essa molécula se ligar ali. Agora, existem medicamentos que vão se ligar nesse receptor, tá? E vão aumentar o funcionamento, vão estimular o funcionamento desse receptor. Tá? Esses medicamentos vão ser chamados de agonista. Agonista, ele vai aumentar o efeito desse receptor. De modo oposto, existem aqueles que se ligam a esse receptor, mas vão acabar inibindo o efeito dele. São chamados de antagonistas. Antagonista, ok? E existem também aqueles que vão se ligar em outra região do receptor, ó, eles vão encaixar, com isso muda a forma do receptor um pouquinho, são chamados de moduladores. Vão gerar um efeito mais ou menos, vão gerar um efeito nem tão bloqueado, nem tão estimulado assim, certo? Então aqui a gente tem algumas ações que os medicamentos podem desempenhar através da ligação aos respectivos tipos de receptores. Ok? Valeu? Entendido? Aquele abraço então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!